Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Bom, nós nesses programas procuramos trazer aos senhores a ciência que estudou e estuda as causas profundas dos males humanos, sociais, econômicos, ambientais e até dos males espirituais, né? E nós, então, além de estudarmos essas causas, obviamente, quando nós as conscientizamos, nós conseguimos já fazer uma terapêutica, uma terapia para o mundo mesmo. Não só uma psicoterapia, mas uma terapia para toda a sociedade humana. Temos 2 faculdades para essa finalidade. Por isso o nome delas são faculdades trilógicas, porque elas aplicam a trilogia analítica em todos os campos do conhecimento. Ou seja, é uma visão da inversão e da desinversão de todos os campos do saber. Como os senhores já devem ter percebido, os problemas estão em todas as áreas e esses problemas são causados por fatores que muitas vezes são inconscientes, não só inconscientes do povo em geral, mas inconscientes até daqueles que estão causando esses problemas. Então, a era da ciência que nós vivemos agora, ela é uma ciência que vai tratar e trata muito da metafísica, da psicanálise, do interior do ser humano, porque é de lá que vêm os problemas que assolam a humanidade. Todas as corrupções, as calamidades, as guerras, a fome, as doenças vêm dessa inversão que o ser humano tem e que está na maior parte do tempo ainda inconsciente. Eu poderia aqui lembrar, viu, Dr. Kepp, que quando nós estávamos na França, as pessoas que conheciam o seu trabalho frequentemente diziam: puxa, mas então o senhor faz uma ciência do ser. Nós estamos aqui na França imaginando, esperando, aguardando uma era que virá de muito progresso, que a gente chamaria até de a era do ser, quando a humanidade finalmente vai poder ser e não só ter, ter e ter. Então o senhor trouxe para nós uma ciência do ser, uma psicanálise do ser, quando o verdadeiro ser, então, finalmente vai poder se manifestar, agir, viver, ser, né? E com ele virá, ou com esses seres humanos, virá uma nova era, uma era de ouro para a humanidade. Quem vê o que está acontecendo acha difícil, né? Mas é isso aí, porque esse é o caminho, a conscientização da psicossociopatologia e até da espírito-patologia, para que haja, então, essa correção dos erros da humanidade. Tem uma famosa frase que o mundo todo usa, to be or not to be. Isso. Ser ou não ser. Shakespeare. Essa frase está certa? Todo mundo diz, é formidável. É uma frase do diabo. Que a pessoa não pode ser e deixar de ser. Ou ela tem que ser, se ela não quiser ser a realidade, o que é verdade, o bem, o belo, o verdadeiro, se ela não quer isso, então ela tem que admitir que ela está deformada, que ela está num caminho errado, né? Que ela está caminhando para a sua destruição. Então, além da psicoterapia
individual, né? Que eu coloquei até a questão do exorcismo, que qualquer mal que a humanidade tenha vem da onde, né? Tem uma causa fundamental e uma causa que ninguém quer saber. A causa se chama o diabo. Então, o que aconteceu na Bíblia não tem uma descrição, né? Moisés, quando foi falar com Deus, né? E Deus entregou as tábuas da lei, né? Feitas na pedra. Então ele subiu lá, falou com Deus. Quando ele voltou, os adeptos deles estavam adorando um bezerro de ouro. Então Moisés ficou enfesado, pegou a tábua, pum, no chão, quebrou tudo. Depois disseram, agora precisa outra tábua. Então ele foi buscar com Deus outra tábua. Então Deus falou para ele, olha, não vai quebrar essa também, porque a próxima teria que ser feita de aço. Não, como é que se vai fazer uma depois da outra? Então, o que acontece é isso. Nós não estamos falando aqui de igreja, de religiosidade. E nem só. do exorcismo no sentido tradicional, né? Então eu fiz um livro, olha, Socioterapia e Exorcismo. Esse livro, Socioterapia e Exorcismo, tem qual a finalidade? A finalidade é para mostrar que todas as leis, o direito, que as leis ligadas à física, as leis ligadas à psicologia, as leis ligadas em todos os setores, né? Medicina, tudo segue uma orientação, a gente pode dizer assim, meio diabólica, né? Parece que desde que a gente tem que recorrer aos fatos bíblicos, né? Que Adão e Eva, lá os primeiros avós nossos, desistiram de Deus e resolveram seguir. Interessante, né? A cobra, que era o diabo. Então falaram, mas como? Cobra é diabo? Falei, claro, porque é um fato interessante. Se os senhores notarem, esses espíritos malignos, eles, para ter contato aqui com o ser humano aqui no mundo, ele usa de tudo, principalmente o próprio ser humano, né? Ele entorta a cabeça, diz orientação errada e o ser humano cai. Então, Moisés, quer dizer, os religiosos, fizeram as chamadas as leis de Deus. Então, essas leis de Deus são as leis não para judiar do ser humano. Por exemplo, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, na psicopatologia que Freud começou, e Jung, Adler, etc., os psicanalistas em geral, a ciência, eles mostram, né, que o problema está quando a pessoa esconde os males que tem. A pessoa comete, vamos dizer, um crime, comete roubo, comete qualquer problema, qualquer delinquência, o que faz? Ele esconde. Então não é tanto assim o mal que ele fez, mas é o fato dele esconder e ele não querer ver o que ele fez. Então o que a pessoa fez de mal está prejudicando, porque está funcionando na sua mente, deteriorando. Então, eu peguei um ditado, né, antigo, dos antigos gregos, que o mal é a ausência do bem.
Quer dizer, não existe o mal assim, o mal girando no espaço e atacando a gente. O que existe não é a doença em geral, o que existe é o doente. A realidade é essa. Existe o doente, o homem, a mulher doente, e não a doença. Ninguém é vítima da doença, mas é vítima, né, das orientações erradas que aceita, e isso causa doença. Por exemplo, eu falei essa questão to be or not to be, quer dizer, ser ou não ser. Então, a questão do direito, até vou dar uma chamada aqui ao doutor Rodrigo, seu nome, né? Sim. E o doutor Rodrigo, você não acha que as leis em geral, as leis assim criadas pelo chamado direito, são todas tortas, são todas leis assim, vamos dizer, que omitem o bem, que escondem o bem, que entortam o bem, que trazem o mal. O que você está descobrindo agora, antes que fique idoso demais? Bom, as leis, elas estão invertidas realmente. Mas eu gostaria de falar sobre este livro aqui, que é A Libertação do Conhecimento, a Idade da Razão. Muitos acham que o direito ele está centrado no princípio da razão. Mas neste livro aqui esclarece o que é a razão verdadeira. A razão verdadeira, ela não está na mente do ser humano. A razão verdadeira, ela tem que estar ligada ao amor. A razão ligada ao amor. Aí nós conseguimos, então, fazer leis justas. E não a razão ligada à vontade do ser humano, uma força do intelecto, sem estar sob vamos dizer, a égide do amor e da verdade. Então, o nosso direito é totalmente invertido, porque eles acham que a razão é um processo intelectual da vontade do ser humano. E aí, onde entra a vontade do ser humano, entra os interesses obscusos dos poderosos, das pessoas que querem o poder de escravizar todo mundo, de dificultar a vida de todos, né? Em detrimento dos outros, para satisfazer as suas próprias vontades. Então, leiam este livro para entender como fazer o verdadeiro direito. Então, o que nós estamos fazendo é tentando mostrar que se o ser humano não seguir leis corretas, né, orientação correta, então o ser humano se torna doente. Então, eu vou dar um exemplo. Veio uma pessoa fazer análise, uma senhora qualquer. Em geral, como está havendo agora, falando, meu marido me deixou, estou sozinha, estou com uma certa idade, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu pergunto, mas a senhora se dava bem com ele? Tratava bem? Ah, não, eu não gostava, eu tinha desconfiança, ele tinha outras, então brigava o tempo todo. Eu falei, então, a senhora que mandou ele embora de casa, e agora ele se uniu a uma outra mulher, agora tem uma vida boa e a senhora está sozinha, não quis, vamos dizer, aceitar, né, os problemas dele. Eu falei, bom, e o que achava mal dele? Então, isso, mais isso, mais isso. Então, mas tudo isso que a senhora põe nele, ou punha, está na senhora. Então, esse é o princípio da análise, né?
eu chamo de identificação projetiva ou até invertida. Então, é o fato da pessoa colocar no outro o seu mal. Isso acontece até com os médicos, com os terapeutas, né? Que o doente passando mal, ele acha que o médico é que está errado, está dando remédio errado, está dando orientação errada. Então, isso não acontece, doutora? Direto. O seu nome qual é? Julieta. Ah, não é a Julieta do Romeu? Não, não é. Acontece direto, doutor Keppe, essa questão da projeção. Primeiro a pessoa projeta, como o senhor estava explicando, os problemas interiores no outro, né? No caso, a mulher culpa o marido. O homem pode culpar o chefe, o governo, o país. E depois, quando adoece, já tem um segundo mecanismo, né, para projetar. Aí vai projetar no médico. Então, tem duas situações. Se a pessoa piora, como o senhor falou, culpa do médico ou do tratamento. E uma segunda, quando a pessoa melhora. E muitas vezes a pessoa fica brava quando ela melhora, porque ela não queria abandonar a doença e fica brava também com o terapeuta. Agora eu vou falar com a doutora Heloísa. Ela é dentista, doutora Heloísa. Então, a senhora fez o curso de odontologia. É dentista há muitos anos. Foi dentista em Nova York, foi dentista na Europa, tem uma experiência fabulosa. Então, a senhora não acha que a pessoa que tem maus dentes, que tem cárie toda hora, são as pessoas que têm mais patologia? Sim, então... Já verificou isso, doutor? Sim, eu sou formada há 39 anos, né, em São Paulo, pela USP, e atendo antes da faculdade. Durante a faculdade eu já atendia, né, alguns clientes. E dá para perceber muito isso, que aquelas pessoas que sempre estão causando problemas na boca, né, cáries dentárias, principalmente, por exemplo, são pessoas que são muito tensas, raivosas, né, furiosas, muito angustiadas, ansiosas. Eu achei interessante que uma vez uma secretária nova lá que eu trabalhei junto com a Millennium, né, na chácara, ela começou a trabalhar lá na entrada, ela achou que eu era psiquiatra por causa dos meus clientes, muito tensos alguns, né, muitos problemas bucais. Os que mais frequentam são os mais neuróticos, não? Então, ela tinha razão, porque o problema dentário básico vem da emoção. Sim. Agora eu gostaria de voltar a nossa atenção para os Estados Unidos da América do Norte. Veja esse livro que eu escrevi logo que eu cheguei lá. Olha, eu tenho que também dizer o seguinte, quando nós fomos para lá em 1984, né? Nós tivemos 84, 85 e 86, em parte, os momentos mais felizes da nossa vida. Não é verdade, Cláudio? Oh! Não, foi muito bacana. Nosso grupo todo que trabalhava lá tem isso como um tempo de muita alegria, muito bem-estar, muita realização. Não, depois que nós chegamos lá, eu escrevi um livro, olha, A Libertação dos Povos. Aí a coisa começou a ficar... of the people. Foi justamente nessa época que a coisa começou a ficar diferente, né? Quando o senhor começou a difundir esse trabalho, essas descobertas, aí o ambiente mudou. Aconteceu o seguinte, eu comecei a notar que Nova York, Quinta Avenida, aquelas ruas centrais, era uma maravilha, né? Bem cuidada. E havia decadência no país em geral. E era no tempo do
Donald Reagan, né? Aquele presidente que foi artista de circo, talvez, sabe que no céu deve ter, assim, um monte de palhaços, porque é gente que traz alegria. Mas o Reagan não tinha esse papel, era só um artista. E ele criou o problema lá da questão da especulação, né? A especulação que a pessoa teria uma certa quantia, por exemplo, $500 mil, pondo no banco teria todo mês de viver só com o rendimento de juros. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Que essa questão de juros é uma questão errada. Por que antigamente, lá na Idade Média, se a pessoa emprestasse dinheiro a 10 e cobrasse um retorno a 12, a 20, era presa, era encarcerada? Então, por que eles consideravam nessa Idade Média, né, que eles falam tanto mal e não era tanto assim, né? Pior é agora, né? Então, é porque foi implantado a questão dos juros. Então, por que há inflação? Por que há esses problemas todos no dinheiro, crescimento, assim, do valor das coisas, o povo ganhando não o suficiente para se sentir bem? Por quê, né? Então, tem um motivo. E o motivo qual é, né? É que usam a especulação para fazer dinheiro do dinheiro. Então, o indivíduo com 500 mil lá, a gente atendia várias pessoas que tinham uma quantia razoável no banco e vivia só da questão assim, econômica, do rendimento, dos juros. Então, eu notava também, né? Eu pus nesse livro, olha, veja outra vez, A Libertação do Povo, eu pus assim a ideia de que a especulação estava destruindo, vamos dizer, a capacidade, destruindo a mente do ser humano. Que o ser humano, ele vive da ação. Sem ação, tem que ser boa, mas ela é verdadeira, é claro. Sem ação, o ser humano perece, fica doente. Então, o indivíduo que é mais doente, bom, vem no médico, tem pressão alta. O senhor faz o quê? Nada. Tá aí. Claro, né? Quem não faz nada tem pressão alta. Isso é até um elemento clássico na vida, sim, da medicina. Então, no estudo, não sei se vai dar tempo ainda de falar, no estudo que nós fizemos da questão da física, né? A física é errada, porque a física coloca lá, desde o Isaac Newton, Galileu, coloca o mal vindo de fora, bactérias, né? E o mal não vem de fora, o mal vem de Deus. Agora vocês perguntam, como é que você sabe? Ué, lê o que Cristo falou. Bom, se ele era Deus e falou que o mal vem do interior, é claro, ele não iria mentir, iria ajudar a gente. É por isso que, como naquele tempo, né, que atacaram ele, porque ele mostrava a necessidade de ser bom, belo e verdadeiro. Então, vamos dizer, o pessoal que, como hoje, né, que faz tudo para se delinquir, né, ganhar roubando,
fazer leis em próprio benefício, usando o direito para fazer leis para os poderosos. E também o importante, viu, Souza, você está de acordo com tudo isso? Sim, senhor. Né, que eu conheci o senhor e o Dr. Kepp, os trilogistas, naquele tempo que o senhor foi para os Estados Unidos, 1982 até 86, e foi o tempo que o senhor escreveu este livro, A Decadência do Povo Americano e os Estados Unidos. Eu fiquei chocada, né? Como é que pode estar aqui? Eu não entendi nada disso. Mas agora foi a época de especulação, estava tudo aparentemente bom lá, né? Sim, todo mundo ganhando aquele dinheiro de especulação. Mas o senhor, né, sendo psicanalista, percebeu que tinha atrás uma decadência muito grande. E agora, né, olhando por esse livro, quase 40 anos depois, tudo que o senhor falou tá verdade. Até os próprios americanos, a gente acredita que o nosso povo está mal. E tem neste livro um capítulo muito bonito que a doutora Cláudia escreveu. Só quem ama fala a verdade. Então é isso aí, não tem mais nada para falar, né? Se o povo americano tinha aceito isso, aí teria evitado muita decadência que nós estamos vendo hoje. Então, mas ainda é tempo de salvar o país, né? Nós fomos lá com essa finalidade e eu acho que nós estamos agora, é claro, né? Essa questão da Rússia, da Ucrânia é um perigo, mas ainda é tempo de evitar uma guerra geral e recuperar a civilização. O nosso trabalho trilógico é um trabalho para recuperar a maravilha de uma vida assim de paraíso. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Então, senhores telespectadores que gostam da ciência trilógica, que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia, saibam que existem diversas publicações, uma bibliografia rica sobre esse assunto, em diversos idiomas, publicados pela Proton Editora, e cursos também em português e mais de um idioma. Nós temos cursos presenciais, cursos de graduação. Nós temos o curso de gestão ambiental, de artes visuais, temos o curso de pedagogia, temos o curso de teologia clínica, vamos chamar assim, porque não é uma teologia igual às outras faculdades de teologia, é não confessional e faz uma abordagem completamente original, terapêutica, né? Então, temos cursos de pós-graduação, de medicina psicossomática, de nova física, de construção de motores ressonantes, de gestão de conflitos, de espírito-patologia, então, de leis.
Por exemplo, esse assunto que o Dr. Kepp traz aqui muitas vezes sobre leis, o nosso curso de teologia, por exemplo, ele tem uma das disciplinas que trata a justiça, sobre a lei, sobre a justiça divina e a justiça e o direito como ele é praticado hoje. Então é um estudo de um grupo de advogados, pesquisadores, que está desenvolvendo um trabalho muito bonito a respeito. E isso está na nossa faculdade. Então vocês vão ter acesso a essas aulas, podem ter. É só vocês entrarem em contato com a nossa instituição. E tem também todos os livros, né? Tem livros terapêuticos, programas de televisão, aulas, podcasts. É uma nova ciência, né, para o mundo. Bom, eu escrevi um livro, é o último, chamado Parousia, ou seja, a restauração do paraíso. Porque muitos, né, estão esperando, vamos dizer, o chamado reino de Deus. Aliás, falando desse assunto, a gente sabe que na Europa havia muita confusão, inclusive entre as igrejas, entre as orientações religiosas. E havia muitas guerras. Então, aqueles navios que vieram para as Américas, né, para os Estados Unidos, vieram para fugir das guerras. Como agora, né? Tem esse problema da Rússia com a Ucrânia, né? É um problema perigoso de guerra. E muitos ucranianos, já deu até na imprensa, quase 4 milhões deixaram a Ucrânia. Se continuar assim, vai ser um país sem gente, né? Vai ser um país desabitado. Então, o que acontece é isso, né? É a questão da orientação, que nem sempre é de acordo com a realidade, porque a ideia que o povo tem, e que todos têm em geral, é que tudo isso que está aí, direito, medicina, psicologia, psicopatologia, física, tudo está certo. E tem uma coisinha ou outra assim errada. Então, basta corrigir uma coisinha ou outra que vai tudo entrar nos eixos, né? Não é nada disso. Na base, gente, está tudo errado. Eu vou consultar o nosso Tesla moderno aqui, César Sós, que eu dei a orientação do Kepp Motor, de fazer um motor assim ressonante. E ele aceitou a ideia e criou, por exemplo, veja aí o nosso ventilador, né? Ele fez um ventilador que tem energia ressonante. E essa energia ressonante emite, né, uma energia assim de acordo com a natureza humana, enquanto que o ventilador aí feito em geral emite apenas o ar quente, então não melhora o ambiente. Então eu queria falar com o César Sós. O César, qual é o principal problema da física que o senhor agora está estudando? Então, Dr. Kepp, há vários problemas, né? O principal é o que o senhor aponta no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, e nesse aqui também, né? A Nova Física na Prática. O senhor fala muito dessa questão do cientista considerar que a energia vem da matéria. Esse é o principal problema. Então, tudo na ciência foi desenvolvido supondo que, se eu quero energia, eu preciso destruir a matéria para obter energia.
Não é assim que a gente pensa? Se eu quero, por exemplo, fazer um carro andar, eu tenho que destruir o petróleo. A gasolina vai explodir e faz o carro andar. Então, a nossa ideia é de que eu tenho que destruir o mundo material para obter movimento, para obter energia. E é assim com o nosso gás de cozinha e com tudo mais. Mas, na verdade, quando eu observo o magnetismo, um ímã, esses ímãs de geladeira, eles têm uma força no ímã. Os senhores já notaram? Essa força do ímã, o magnetismo, ela é uma força natural da natureza, limpa e que vem de fora. Só que a física convencional acha que essa energia vem do ímã, da matéria do ímã. Mas pelos estudos da nova física do Dr. Kepp, ele mostra que esse magnetismo vem de fora, ele é captado de fora. Então, se eu usar esse tipo de ímã, de magnetismo, numa máquina, como é o caso do Kepp Motor, eu vou está emitindo para o ambiente uma energia de acordo com a natureza, de forma harmônica, de forma que as plantas vão sentir, os animais vão sentir, os seres humanos se sentem melhor, ele estabiliza o ar. Se o ar está muito quente, ele vai restaurar a temperatura do ar. Então, essa é a nova orientação do futuro. Daqui por diante, é utilizar o magnetismo como a energia. Né, Dr. Kepp? Lá em Londres, a gente tinha lá muitos livros sobre a prática na física. Então, tinha livros sobre energia. E eu tenho até hoje esse livro. Então, eu comecei com o César a estudar a questão da energia, de onde que vem. Então, eu estudei a questão da energia elétrica, né? Então, o que eu vi, né, que da energia vamos dizer, de todos os motores que existem por aí, essa energia é uma energia exterior que não pega a essência energética. Então, eu quero dizer o seguinte, que o Sérgio já deu explicação, que o ímã não pega, não faz a energia, que o ímã é praticamente um metal que suga a energia de fora. E todo ser humano é assim. Nós sugamos uma energia de fora, que pode então ser uma energia boa, uma energia que vem da energia escalar. Então eu tenho vários livros. Olha, a teologia da física, veja aqui, uma teologia que a física trouxe. Então, o que é essa teologia da física? É uma comprovação de que a questão é mais magnética. Veja este outro livro, Magnetônica, que a energia é uma questão mais assim do magnetismo e que no aspecto elétrico, né, essa energia é brecada. Então, lá em Londres, né, nós começamos a ver que o que acontece? Eles criam, assim, no centro, ímã, inclusive, pode girar ou não, talvez esteja até parado, né, César? Sim, senhor. O ímã no centro. E então o ímã pega energia, depois puseram a bobina assim ao redor, segurando aquela energia. Então é por isso que os motores estão acabando com a humanidade. Então, para pegar energia, eles usam gasolina, a parte do petróleo, que é só 7 ou 10%, né, transformada em gasolina, é um restinho, né, da energia. Então, é praticamente um processo. Até eu vou dizer uma coisa interessante, né?
que o Tesla, nós acho que ele sabia, né, dessa questão ressonante, mas ele não pode desenvolver porque não dava lucro. Então, os indivíduos que lá nos Estados Unidos financiavam o Tesla não davam dinheiro para ele criar assim aparelhos ressonantes. Então teria até um milionário lá, ele sabia, né, que o cobre, minas de cobre, podia ser usada para a parte elétrica. Por quê, né? Então deram uma ênfase total à parte elétrica através dos fios de cobre, porque podia colocar o relógio marcando quanta energia que cada residência gasta e cobrar. Então, os bilionários, olha, gente, bilionário, viu? É tudo do capeta, viu? Porque eles querem aumentar o lucro. Esses bilionários do mundo todo, eles querem aumentar o poder, né, dos grupos deles para aumentar mais o lucro. Então, o que faz aqueles bilionários que têm, imagina, 100 bilhões de dólares, por acaso ele vai levar um dólar no caixão quando ele morrer? Bom, ele não vai ter imortalidade, né? Não vai durar para sempre. Então, por que pega essa quantia tão grande e quer fazer mais? Então, aí tem que ir na questão religiosa, né? Na questão espiritual. O mandamento que diz da avareza, né? Que um dos pecados mortais é o indivíduo que tem uma abundância de bens e não dá nada para ninguém. Ou então ele pega ainda mais, como aconteceu então desse bilionário com os cobres, que ele transformou em fios para fazer relógios para cobrar do povo. Então a gente quer dizer o seguinte, eu quero dizer que 3 coisas têm que ser gratuitas, que a natureza, que vamos dizer Deus, né, praticamente deu de graça para o ser humano. 3 coisas têm que ser gratuitas. Alimentação, pelo menos a básica, todos teriam o direito de se alimentar e não a criança já nasce devendo 20 mil dólares. Que é isso? É a piada dos demônios, né? Então, alimentação em geral gratuita, só que joga fora diariamente, daria para alimentar o mundo todo. A questão do teto, né? Ter um teto para todos, né? Todos poderem usufruir de uma casa gratuitamente, sem pagar não só a alimentação, mas sem pagar a casa e até uma vestimenta assim, vamos dizer, fundamental de graça. Então, comida, roupa básica e o teto, né? Abrigo devia ser gratuito. E não a criança, coitada, nasce e já tem que ganhar 20 mil dólares para poder se alimentar. Então tem que comprar leite, que a vaca dá de graça, e depois vendem por um preço, ou então vão aumentando o preço, a comida, leite e
todos os elementos fundamentais, né? Até a água. A água, inclusive. Então, a gente chega aqui, né? Chega à conclusão de que a questão é uma questão não só individual do ser humano ser avarento, mas ter uma sociedade avarenta, uma sociedade que não quer dar o que pertence ao povo. A gasolina pertence ao povo. Nada de Rockefeller, como ele pega a gasolina para ele, como que é isso? A gasolina dele é da terra, é do povo. Ou então... O gás, né? Agora essa briga lá, a briga por gás, por exemplo, essa brigaiada lá na Rússia, na Ucrânia, na Europa. Como assim? O gás é divino, Deus que dá tudo na natureza. Que isso, como o senhor está falando, o gás, o petróleo, os alimentos, tudo da natureza é grátis. Na Espanha, eles têm o imposto, né, uma taxa sobre o sol. Então, se a pessoa tem lá os painéis solares e ela tem um excedente de energia que veio do sol, tem que pagar para o governo. Então, agora, essa energia ressonante que o Tesla não conseguiu levar avante, nós estamos fazendo aí. Mostre o nosso ventilador, que tem 80% dessa energia magnética, que é a energia de acordo com a natureza humana. Porque essa energia elétrica, por exemplo, é uma energia contra a natureza humana, que suga, que acaba com o ser humano, que leva o ser humano para o perecimento e para a morte. Então, por que vai fazer usinas, destruir florestas? Por que faz tantas usinas elétricas e não faz um trabalho com a questão ressonância? Houve nos Estados Unidos William Reich. Ele era um judeu alemão. Ele tinha um processo também ressonante. O que aconteceu com William Reich? Ele foi preso e por quê, né? Porque ele seguia ideias freudianas. Então, o pessoal lá que era assim muito, vamos dizer, rígido. Eles são chamados de puritanos, né? Puritanos. Fala. Então, Dr. Kepp, sobre essa questão do William Reich que o senhor está falando, eu li um livro sobre a vida dele e o biógrafo dele explica num livro sobre a energia que ele trabalhava, diz que ele descobriu que essa energia, que nós sabemos que é energia magnética, ela tinha o poder de eliminar até a radioatividade, Dr. Kepp. Inclusive os elementos radioativos, depois de uma explosão atômica, essa energia conseguia restaurar o ambiente. Então o magnetismo tem até essa propriedade. Então, César, e o que é isso agora que o cientista faz bomba atômica? Então. Por que ele não faz um crescimento energético? Isso. Por que não ajuda o povo? Por que não ajuda a natureza a crescer, a melhorar com elementos positivos e fica fazendo bombas, cantões? Imagina, um país faz tanques, canhões, faz satélites. Para quê? Para atacar o outro, para vigiar o outro. Então, essa questão de que o ser humano não ama o próximo, porque quem falou isso não é Cristo? Amai-vos uns aos outros. Essa questão de que o ser humano tem que odiar uns aos outros é do diabo. Então nós estamos numa civilização do diabo. Então por que a gente, por exemplo, está fazendo essa trilogia analítica? É para trazer a civilização para o ser humano, o tal reino divino, né?
Por exemplo, os imigrantes lá nos Estados Unidos e no Brasil também, que fugiram da Europa, foram para os Estados Unidos, por quê? Porque lá na Europa eles não podiam ter liberdade para ter a vida como queria, a vida, vamos dizer, correta, a religião. Então foram num país que aceitava como Estados Unidos. E o país foi num crescimento incrível. Agora, até o Roosevelt, né? O Roosevelt tinha até um problema de paralisia. Ele, inclusive, não queria de jeito nenhum entrar na guerra, na chamada Primeira Guerra, né, Mundial. Segunda. O Roosevelt é da segunda. A segunda, né? Então, o Roosevelt falou: o nosso país não é um país para criar armas, para viver atacando os outros. É um país em que o povo se sentia bem. Era um Hollywood. Estados Unidos era um Hollywood, país maravilhoso. Então, foi um país feito pelas pessoas que queriam paz e conforto, que queriam viver uma vida paradisíaca, né? Como é que fala? Paradisíaca. Isso. Então, esse país teve esse chamado American Dream. Então, sonho americano. Então, até, vamos dizer, esse problema, né, dessa Segunda Guerra, praticamente, em que o país entrou, é como o Brasil, né? O Brasil não vai entrar em guerra, o Brasil não é um país de fazer guerra, é um país em que o povo é feliz com o que tem. É claro, né? Um outro doidinho aí vai querer ir para outro país porque não aceita, mas é problema dele. Agora, é claro que não temos só santos aqui, mas os que são bons, belos e verdadeiros, né? São aqueles que deviam orientar o país. Então, o dinheiro, gente, como está usando, o dinheiro é a energia do diabo na Terra. Virou a energia do diabo. O dinheiro deve ser subordinado à cultura, subordinado ao bem geral. E não como está agora, todo mundo feito louco atrás de dinheiro para poder comer, ter casa e realmente, Dr. Kepp, não existe nenhum motivo para o ser humano não estar vivendo no paraíso. E se isso for conscientizado, se isso for desinvertido, nós estaremos no paraíso aqui e agora. Também, viu, Cláudia, de agradecer até ao catolicismo, esse Papa que fez uma consagração da Rússia e Ucrânia a Nossa Senhora. Ele devia ter feito há mais tempo, mas tá bom. Eu acho que Nossa Senhora não vai ficar muito brava com isso, vai aceitar agora, vai relevar o atraso. Então, até. Até. Saiba como o motor monofásico de baixa potência pode superar a eficiência dos melhores motores trifásicos industriais. Saiba como o Kepp Motor é a solução mais eficiente para motores pequenos de baixa potência.
Saiba como a tecnologia do Kep Motor usa as descobertas de Nikola Tesla da energia livre e é baseada no princípio da ressonância eletromagnetomecânica. Venha conhecer o que há de mais inovador nos campos dos motores elétricos, com esta tecnologia premiada internacionalmente e patenteada em vários países. Conheça o Kep Motor, um motor de energia magnética ressonante que dispensa inversores e que pode ser ligado diretamente em tensão contínua ou alternada. A melhor opção motriz para uso com energia solar. Desde 2019, estes motores e ventiladores são desenhados e produzidos na oficina artesanal Kep Motor, na cidade de Cambuquira, Minas Gerais, e são comercializados no Brasil e no mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.